Às vezes, os crimes são totalmente imprevisíveis, e não há como alguém poderia ter esperado que eventos tão terríveis acontecessem. Mas muitas pessoas tentaram alertar outras e as autoridades sobre indivíduos perigosos que acabam cometendo crimes horríveis. Número 10. Casos mais perturbadores envolvem vítimas que tentaram alertar outros sobre o perigo que enfrentavam. Infelizmente, não é incomum que as vítimas de violência doméstica tentem alertar as pessoas sobre um indivíduo perigoso apenas para que esses avisos sejam ignorados. O caso de Tanya Moore e Marcus Deitch foi um exemplo. Tanya era uma talentosa amazona de saltos que amava cavalos. Ela conheceu Deitch em um baile de fazendeiros e se aproximaram pelo interesse em esportes rurais. Ele era operador de escavadeira e, apesar de vir de um mundo diferente do de Tanya, eles tinham uma conexão. Foi um romance intenso. Depois de se conhecerem em 2002, eles logo ficaram noivos, mas Tanya percebeu que Deitch era controlador e ciumento. Em fevereiro de 2003, ela terminou o noivado. Aquilo deveria ter sido o fim de qualquer contato que Tanya tivesse com seu ex-parceiro. Mas foi o começo de uma história de terror que terminou em um ataque horrível. Em 29 de março de 2004, Tanya estava dirigindo para casa quando alguém bateu no carro dela. Ela parou o carro e uma figura familiar se aproximou da porta do motorista. Deitch quebrou o vidro do carro e atirou a queima-roupa. Depois, ele empurrou o carro de Tanya para fora da estrada, tentando simular um acidente. Quando o corpo de Tanya foi encontrado por transeuntes, ficou claro que algo intencional havia ocorrido. Logo a polícia descobriu quem estava por trás do crime. A própria Tanya havia enviado para eles um dossiê com todas as ameaças que Deitch tinha feito ao longo do último ano, desde que Tanya terminou com ele. Deitch a perseguia e assediava, afastando outros homens e espalhando mentiras de que Tanya o havia roubado. A perseguição continuou mesmo depois que Deitch começou um novo relacionamento e até pegou dinheiro emprestado da nova namorada para continuar atormentando Tanya. Deitch foi preso logo depois. Ele disse que passou o dia com a namorada e se declarou inocente, mas o júri viu que o álibi era falso e o considerou culpado. E ele vai passar o resto da vida atrás das grades. Número 9. Charles Manson é uma das pessoas mais infames e perigosas que já existiram. Embora ele mesmo não tenha cometido fisicamente os crimes ligados ao seu nome, suas ordens levaram à morte de pelo menos 9 vítimas e possivelmente muitas mais. É difícil saber até que ponto os crimes da família Manson poderiam ter sido previstos, mas a própria mãe de Manson tentou alertar as pessoas desde cedo sobre o quão perigoso seu filho era. Kathleen Maddox era adolescente quando teve Manson. Rebelou-se contra uma família cristã rígida e engravidou de um homem que conheceu em um baile. Ela não ficou com o pai biológico de Manson. O sobrenome veio do homem com quem Maddox se casou na época do nascimento dele. Maddox continuou se metendo em encrenca após o nascimento de Manson, aos 5 anos. Ela foi presa por tentativa de roubo com o irmão. Manson foi morar com parentes e era forçado a visitá-la na prisão. Após ser solta, ela retomou a guarda do filho e mudavam-se frequentemente de quartos decadentes, enquanto Maddox buscava estabilidade. Mesmo desde cedo, Manson já estava se metendo em problemas com a lei. Sua mãe percebeu seu comportamento antissocial, mas não conseguia controlar o filho. Ela pediu ao tribunal que o colocasse em um lar adotivo, mas foi negado. Em vez disso, ele foi enviado a um orfanato católico, onde Maddox esperava que ele tivesse apoio e estabilidade. Ele fugiu após apenas 10 meses e o restante de sua infância foi passado indo de uma instituição para outra. Seus crimes continuaram e ele enfrentou o tribunal várias vezes. Funcionários das instituições de reabilitação também perceberam o comportamento antissocial de Manson, suas mentiras constantes e a falta de apego. Havia claramente algo errado com esse jovem, mas os avisos sobre seu estado mental simplesmente passaram despercebidos. Anos depois, no verão de 1968, foi que as bases do culto conhecido como a família Manson começaram a tomar forma. Ele se aproveitou dos jovens e do movimento de contracultura da época. Anos depois, Manson comentou que sua própria mãe era muito parecida com as pessoas que ele recrutava.
Ele a chamou de filha das flores, nascida décadas antes de sua época. E ela estava se rebelando da mesma forma que os jovens que se juntaram à sua chamada. Família número 8. Muitas pessoas consideravam Marianne Smith uma amiga e conselheira de confiança. Elas não faziam ideia de que ela era uma vigarista, procurada internacionalmente por roubar dezenas de milhares de dólares. Quando perceberam que também eram vítimas de golpes, Smith já teria desaparecido. Só depois que uma de suas vítimas tentou alertar as pessoas sobre ela é que ela foi finalmente capturada. Em 2013, Smith se mudou para um condomínio de apartamentos em Los Angeles. Foi lá que ela conheceu Jonathan Walton, um produtor de TV que morava no mesmo condomínio. Eles se tornaram amigos, criando laços pelo fato de ambos terem problemas familiares. Smith afirmava ser herdeira de uma família irlandesa rica, mas seus parentes na Irlanda estavam tentando impedi-la de receber sua herança. No começo, Smith enchia Walton e seu marido de presentes. Quando ela pediu dinheiro, ela devolveu o dinheiro rápido, mas depois os empréstimos não foram pagos e Walton perdeu ainda mais dinheiro. Após anos de amizade, Smith disse que sua herança finalmente sairia, bastando pagar $54 mil em taxas. Walton tinha só $4 mil, entregou a Smith e permitiu que ela usasse seu cartão de crédito para o restante. Algumas semanas depois, Smith afirmou que iria para a prisão por uma sentença de lavagem de dinheiro, outro truque feito por seus parentes. Foi a primeira vez que Walton a desmascarou. Ao verificar os registros da prisão, descobriu que ela cumpria a pena por grande roubo. Ela roubou milhares de dólares do empregador e o último empréstimo de Walton estava ligado a isso. Quando Smith foi solta da prisão, Walton a confrontou sobre as mentiras. No mesmo dia em que Smith desapareceu, Walton denunciou o golpe à polícia, mas sabia que não podia parar por aí. Ele não queria que mais ninguém caísse nos truques dela. Ele começou um blog sobre Smith, chamando-a de Rainha dos Golpes, e passou a investigar seu passado. Ela dizia ser irlandesa, mas Walton descobriu que não era verdade. Pelo blog, ele também soube de muitas outras vítimas. Os golpes de Smith iam desde fingir ser psiquiatra, passando por médium, até se passar por paciente com câncer. Ela até fingiu ser Jennifer Aniston para aplicar um golpe. Entre suas vítimas, ela ganhou dezenas de milhares de dólares, o que lhe permitiu levar uma vida de luxo. A reportagem de Walton acabou levando à captura e condenação de Smith, mas ela só passaria 2 anos na prisão antes de ser solta novamente. Ela desapareceu, mas ainda havia crimes pelos quais precisava pagar. Antes de conhecer Walton, Smith morava na Irlanda do Norte, onde enganava clientes fingindo ser consultora de hipotecas. Ela ainda era procurada por esse crime. Walton seguiu divulgando o caso até receber uma denúncia pelo site com o paradeiro de Smith, que morava em Bingham, Maine, como se nada tivesse ocorrido. A denúncia levou à prisão de Smith novamente e ela foi enviada para a Irlanda do Norte, onde foi considerada culpada mais uma vez em 2024 e condenada a mais 2 anos de prisão. Número 7. Lauren McCluskey era uma estudante do último ano na Universidade de Utah, com um futuro promissor, quando um homem que mentiu sobre quem era a obrigou a entrar no carro e tirou sua vida. O crime horrível aconteceu após 2 semanas de assédio e 2 semanas de Lauren tentando avisar a polícia de que algo ruim iria acontecer. Lauren tinha 21 anos, era atleta de atletismo e cursava comunicação em 2018. Em setembro do último ano da faculdade, Lauren conheceu Melvin Rowland, de 37 anos, em um bar local onde ele trabalhava como segurança. Rowland mentiu para Lauren sobre nome, idade e escondeu sua identidade durante o início do relacionamento. Ele tinha um passado criminal e estava em liberdade condicional. Um amigo alertou Lauren sobre as mentiras de Rowland e ela descobriu a verdade sobre seu passado. Ela chamou Rowland para sua acomodação, o confrontou sobre as mentiras e terminou com ele. Parecia que poderiam ter terminado bem. Rowland dormiu na casa dela e ela emprestou o carro para ele ir embora, mas Lauren logo percebeu que não estava segura. O primeiro contato dela com a polícia do campus foi no dia após o término. Ela precisava pegar o carro, mas tinha receio de ir sozinha. Um acompanhante da universidade foi com ela buscar o veículo e Rowland não tentou se aproximar dela.
Nos 9 dias seguintes, Lauren contatou várias vezes a polícia do campus. Ele e seus amigos enviaram mensagens perturbadoras e depois passaram a extorquí-la por dinheiro. A polícia não ignorou as reclamações e avisos de Lauren, mas também não parecia ter pressa em agir sobre eles. Após dias sem receber notícias da polícia do campus, Lauren tentou procurar as autoridades locais na esperança de que alguém ouvisse seus avisos. O assédio agora incluía até mensagens de alguém fingindo ser um policial, tentando atrair Lauren para fora de casa. No dia 22 de outubro, o mesmo dia da mensagem de texto falsa, Lauren foi atacada. Seus pais estavam ao telefone com ela, ouvindo enquanto ela conversava e caminhava no estacionamento do seu apartamento. De repente, eles ouviram a voz de Roland e Lauren dizendo para ele parar. Ela deixou o telefone cair e foi a última vez que alguém ouviu falar dela. Roland obrigou Lauren a entrar no banco de trás do carro que usou para ir à universidade, mas não saiu do lugar. Em vez disso, ele abriu fogo, atingindo Lauren com vários tiros e deixando-a para morrer. A família de Lauren achava que os eventos de 22 de outubro poderiam ter sido evitados. E agora foi implementado um treinamento na Universidade de Utah para garantir que coisas assim nunca mais aconteçam. Número 6. Por décadas, o trabalho de Mazahir Mahmoud foi manchete de primeira página no tabloide para o qual ele trabalhava. Suas investigações foram cruciais para colocar pessoas atrás das grades, mas, em 2014, o colapso de um julgamento expôs suas próprias atividades criminosas. Mahmoud foi repórter investigativo do News of the World, de Rupert Murdoch, e outros jornais da News Reino Unido. Seu trabalho era principalmente operações secretas, que flagravam envolvidos em atividades ilegais. Suas evidências eram entregues à polícia pouco antes da matéria ser publicada no jornal de domingo. A maioria das matérias envolvia celebridades menores, concordando em fornecer substâncias ilegais por oportunidades de trabalho que Mahmoud prometia. Ele trabalhava disfarçado, e como sua foto nunca era publicada junto com suas matérias, nenhuma de suas vítimas fazia ideia de com quem estavam falando. Outros crimes expostos incluíam esportistas concordando em manipular jogos. Houve alguns crimes de grande repercussão, incluindo um plano para sequestrar Victoria Beckham e um grupo de pessoas procurando material radioativo para fabricar uma arma. Esses crimes eram mais perigosos que qualquer outro caso de Mahmoud, e suas reportagens deveriam ter sido essenciais para prender criminosos perigosos. Mas em ambos os crimes, os casos desmoronaram. No caso Beckham, foi descoberto que o News of the World havia pago uma grande quantia de dinheiro a um informante, o que ajudou a minar seu testemunho. Depois que o caso desmoronou, um dos réus processou o jornal por difamação e ganhou, mas mesmo assim, Mahmoud continuou suas operações de armadilha. Seu último alvo seria contra a cantora Tulisa Kantostavlos. Foi em 2014 que Mahmoud se aproximou de Kantostavlos, fingindo ser um produtor de cinema. Ele disse que fazia um filme de Bollywood sobre uma mulher da periferia tentando virar estrela de R&B e achava que ela seria a protagonista. Ele gravou a cantora em segredo, interpretando uma garota da periferia e a pressionou por substâncias ilegais. Quando ela conseguiu, isso foi divulgado e ela então foi presa pelo crime. No tribunal, Kantostavlos afirmou que estava relutante em se envolver com qualquer coisa relacionada a substâncias ilegais. Mas o depoimento de Mahmoud e de seu motorista discordou. Descobriu-se que a declaração do motorista de Mahmoud foi alterada. Mahmoud o convenceu a mudar o depoimento após perceberem que ele apoiava a versão de Kantostavlos, mas negou ter feito isso. Mas o registro era claro, o caso contra ela foi arquivado e o próximo processo judicial em que ele estaria envolvido seria contra ele mesmo. Em 2015, ele foi considerado culpado de conspiração para obstruir o curso da justiça no julgamento. Seus métodos e operações secretas foram expostos. Muitas vítimas o acusaram de armar armadilhas, e ficou claro que era verdade. Ele alterou depoimentos e evidências para garantir as condenações. As motivações dele também foram questionadas, e ficou claro que prender criminosos perigosos não era uma prioridade para ele. Mais importante era conseguir aquela matéria de capa. Após o julgamento, mais vítimas processaram Mahmoud e seu empregador. Também foi revelado que a polícia e o News of the World
já haviam sido alertados sobre seu comportamento. Anos antes, Mahmoud tinha uma equipe de ajudantes em suas investigações em 2003 e 2005, e um deles procurou a polícia para tentar denunciar as atividades perigosas de Mahmoud. Ele disse que Mahmoud frequentemente armava para os outros e talvez agisse ilegalmente. Esses avisos foram ignorados e a polícia continuou a usar Mahmoud como uma testemunha crucial em processos judiciais. Em 2006, o político George Galloway também tentou alertar o público sobre o jornalista. Galloway foi alvo de uma tentativa de operação armadilha, na qual Mahmoud tentou fazer com que ele aceitasse doações ilegais e apoiasse comentários preconceituosos. Galloway recusou e depois levou suas preocupações à polícia. E o presidente da Câmara dos Comuns. Mahmoud pôde continuar suas atividades por mais uma década, antes que suas ações finalmente o alcançassem. Número 5. Em 24 de maio de 2024, Mike Bambara chegou à casa de Jennifer Petelschitz procurando por sua esposa separada, quando descobriu que ela não estava lá. Bambara tirou a vida de Jennifer e de sua filha, Gretel. Foi um ataque horrível, mas um que a filha de Bambara acreditava que poderia ter sido evitado, de acordo com Ariel, filha de Bambara. O pai dela era controlador e coercitivo. Ela se preocupou com a segurança da mãe por anos e, em março daquele ano, finalmente a convenceu a escapar do casamento horrível. Após 8 semanas, mãe e filha conseguiram um apartamento longe de Bambara, mas ainda temiam pela segurança. Bambara tinha uma coleção de armas, todas legalmente registradas, e algumas eram itens de colecionador. Ariel e sua mãe planejaram o que fariam se ele viesse até elas com aquelas armas e tentaram buscar a ajuda das autoridades. Ariel foi à polícia várias vezes, alertando sobre o perigo que Bambara representava e tentando conseguir algum tipo de proteção. As duas mulheres tiveram escolta ao buscar seus pertences na casa da família, mas pouco mais foi feito. Segundo Ariel, suas preocupações foram ignoradas e tiveram que se defender sozinhas. Após semanas vivendo com medo do que Bambara poderia fazer, Bambara provou que elas estavam certas em temê-lo. Jennifer Petelschitz era a melhor amiga da mãe de Ariel. Ela concordou em ajudar as duas mulheres a fugir de Bambara, mas não imaginavam que ela também poderia virar vítima dele. No dia 24 de maio, Bambara chegou à casa de Petelschitz, carregando uma arma e exigindo ver sua esposa. Jennifer tentou dizer a ele que sua esposa não estava lá, mas ele não acreditou nela. Ela ligou para Ariel e sua mãe, que ouviram assustados enquanto Jennifer mandava Gretel se esconder. Ela disse para Bambara guardar a arma e tentou acalmá-lo, mas não conseguiu impedi-lo de atirar. Ariel ouviu o som de 2 tiros antes da ligação cair. Quando a polícia chegou, Jennifer e Gretel, de 18 anos, já haviam falecido. O corpo de Bambara também foi encontrado na cena do crime. Número 4. Carl Eugene Watts não é o nome mais conhecido no mundo do crime real, mas esse homem de Michigan pode ser o serial killer mais prolífico da história dos Estados Unidos. O número exato de vidas que ele tirou ainda é um mistério, mas estima-se que pelo menos 80 pessoas morreram por causa dele. Bem antes de ser capturado, um psiquiatra já havia alertado sobre o perigo que ele representava. Watts era perigoso e atacava mulheres, especialmente as que andavam sozinhas de madrugada. A motivação dele para esses ataques nunca foi óbvia, e por que ele escolhia uma mulher e não outras, nunca foi revelado. Segundo Watts, ele via o mal nos olhos delas, o que o motivava a atacar. Na maioria das vezes, ele não roubava nada e as deixava para serem encontradas. Seus vários métodos de ataque, junto com o fato de que ele não deixava evidências de DNA para trás, dificultavam a ligação de um crime ao outro ou de qualquer um dos crimes a ele. Ao longo de um ano, entre 1979 e 1980, Watts tirou a vida de pelo menos 5 mulheres na região de Detroit. A polícia de Ann Arbor passou a acreditar na conexão dos crimes, pois todos ocorriam nas manhãs de domingo e as vítimas tinham perfil semelhante. Os ataques viraram notícia local e foram monitorados pelo sargento James Arthur, do Departamento de Polícia de Detroit, que contatou a polícia de Ann Arbor com um nome para a investigação.
11 anos antes, Arthur estava investigando um caso envolvendo um adolescente chamado Watts em uma rota de entrega de jornais. E em 25 de junho de 1969, algo dentro dele se quebrou. Enquanto trabalhava, ele bateu na porta de uma de suas clientes habituais. Joanne atendeu. Assim que Joanne abriu a porta, Watts começou a espancá-la. Ele continuou o ataque até que Joanne gritou e então fugiu. Após se afastar, Watts seguiu sua rota de entregas como se nada tivesse ocorrido. Não demorou muito para que ele fosse pego, e quando perguntaram por que cometeu o crime, ele simplesmente disse que sentiu vontade de espancar alguém. Ele foi levado para um hospital psiquiátrico e passou por uma avaliação psiquiátrica. De acordo com o psiquiatra Dr. Gary Ainsworth, eles estavam lidando com um indivíduo potencialmente muito perigoso. Os avisos desse doutor não foram ouvidos. Quando exatamente Watts começou a tirar vidas é desconhecido, mas em 1980 ele já era um criminoso em série. A polícia de Ann Arbor recebeu seu nome, mas os ataques seguiram. Depois, a polícia de Michigan passou a focar em Watts. Ao perceber que era suspeito, ele fugiu para Houston, no Texas, cidade com problemas de crimes violentos. Apesar do alerta da polícia de Michigan ao Texas, os crimes de Watts se misturaram a outros ataques em Houston. Só quando uma de suas vítimas, Melinda Aguilar, conseguiu escapar e dar o alarme é que ele foi finalmente capturado. Em entrevista à polícia, Watts disse que não havia dedos suficientes para contar todas as pessoas cujas vidas tirou. Havia 4 pessoas na sala, o que levou a polícia a crer que pelo menos 80 morreram pelas mãos dele. Watts morreu na prisão e a real extensão de seus crimes talvez nunca seja conhecida. Número 3. Em 18 de novembro de 1978, mais de 900 pessoas perderam a vida em um assentamento agrícola na Guiana. Foi um fim horrível para uma seita que vinha recebendo críticas há anos antes do desastre acontecer. O evento aconteceu por ordem de um homem, o carismático e perturbador líder do templo, Jim Jones. 6 meses antes, Deborah Layton tentou alertar o público sobre o homem paranoico e perigoso e sobre o que poderia acontecer em Jonestown. Deborah se envolveu pela primeira vez com o Templo do Povo quando ainda era adolescente. Ela tinha sido uma criança rebelde e aos 16 anos foi enviada para um internato na Inglaterra. Aos 17 anos, ela voltou para os Estados Unidos para passar férias com o namorado e conheceu a seita. Ela conheceu Jim Jones em São Francisco, que disse sentir nela uma energia desconhecida até pelos pais dela. Era o tipo de tática de persuasão que ajudava Jim Jones a atrair centenas de seguidores. Na época, Deborah via entrar no Templo dos Povos como entrar para o Corpo da Paz. Já houveram escândalos e deserções antes, mas nada do que viu em São Francisco a desanimou. Parecia apenas um movimento religioso progressista que queria melhorar o mundo. A família de Deborah percebeu uma melhora em sua vida, e sua mãe e pelo menos um irmão também se juntaram ao Templo do Povo. Deborah, aos 20 anos, tornou-se secretária financeira e ganhou a confiança de Jones para representar a seita no exterior. Ela foi à Europa e ao Panamá abrir contas bancárias para Jones esconder o dinheiro recebido dos seguidores. Outra denúncia. Em 1977, Jim Jones se mudou para a Guiana, onde seguidores haviam estabelecido uma comuna agrícola. Esse lugar logo ficaria conhecido como Jonestown e se tornaria o novo lar da seita. Com o tempo, mais e mais americanos seguiram Jones para a Guiana, incluindo Deborah. Jones convenceu Deborah de que o assentamento tinha ótimas instalações médicas para tratar o câncer de sua mãe. Mas, ao chegarem, os Layton encontraram uma realidade bem diferente. As roupas, remédios e todos os pertences deles foram retirados. Receberam poucas roupas e foram enviados para trabalhar nos campos. A maioria dos seguidores também trabalhava nos campos, e eles passavam 11 horas por dia fazendo isso. A comuna não era autossustentável e havia pouca comida para todos. Idosos eram privados de medicamentos e doenças se espalhavam frequentemente. Jones estava extremamente paranoico com desertores. Alto-falantes foram instalados em Jonestown para que ele se comunicasse diretamente com seus seguidores.
Às vezes, esses discursos duravam horas, mesmo quando as pessoas tentavam falar. Punições severas eram aplicadas a qualquer um que fosse visto. Quebrar as regras e sair de Johnstown era proibido, exceto quando em missões. Ocasionalmente, pessoas de fora vinham visitar Johnstown. Nesse período, distribuíam comida extra e reduziam o tempo de trabalho. Todos os seguidores tinham que fingir que tudo estava bem, mantendo em segredo as atrocidades que aconteciam lá. No final da primavera de 1980, Deborah conseguiu ser enviada para Georgetown, a capital da Guiana. Ela conseguiu entrar em contato com parentes nos Estados Unidos, que enviaram passagens para que ela pudesse voltar para casa. Na embaixada dos Estados Unidos, ela revelou tudo sobre a situação em Johnstown, incluindo os treinamentos regulares para preparar o grupo para o fim. Seu testemunho foi publicado nos Estados Unidos e ajudou parentes de Johnstown na luta por providências. As palavras dela ajudaram o congressista Leo Ryan a decidir viajar para Johnstown para ver com os próprios olhos. Foi essa visita que acabaria desencadeando o desastre. Seguidores atacaram o avião do congressista enquanto ele tentava partir, com desertores e repórteres temendo retaliação. Jones ordenou a extinção imediata da vida em Johnstown. Era a realização dos ensaios que Deborah havia alertado. Cerca de mais de 900 pessoas, incluindo Jones, perderam suas vidas, consolidando o lugar de Jones como um dos homens mais perigosos da história. Número 2. Derek Todd Lee, o assassino em série de Baton Rouge, matou pelo menos 7 mulheres e tentou matar outras 2 na Louisiana entre 1998 e 2003. A polícia poderia tê-lo capturado mais cedo, mas ignorou vários avisos. Colette Dwyer, a quem Lee perseguiu em 1999, fez uma denúncia que levou à sua liberdade condicional e a uma sentença de 9 meses de prisão depois que ele a violou. Ele foi libertado em janeiro de 2000 e então seus ataques continuaram. O nome de Lee surgiu no início da investigação devido a encontros anteriores com a polícia, mas ele foi descartado porque uma testemunha descreveu o assassino como branco. Lee era negro. Colette avisou repetidamente a polícia depois de ligar os crimes ao seu ex-perseguidor, mas seus alertas foram ignorados. Eventualmente, a tecnologia avançada de DNA revelou que o assassino, como mencionado, não era branco. As denúncias sobre Lee finalmente foram levadas a sério. O DNA de uma investigação anterior confirmou que ele era o assassino e uma caçada finalmente resultou em sua captura em Atlanta. Em maio de 2003, Lee nunca confessou, mas foi condenado por 2 de seus crimes. Ele faleceu na prisão, deixando a extensão total de seus crimes desconhecida. Muitos dos quais poderiam ter sido evitados se Colette tivesse sido acreditada todos aqueles anos atrás. Número 1. Dr. Harold Shipman é lembrado como um dos assassinos em série mais prolíficos de todos os tempos. Entre 1975 e 1998, ele tirou a vida de pelo menos 250 pacientes que deveriam estar sob seus cuidados. O principal motivo eram questões financeiras, mas a falsificação do testamento da última vítima levou à sua captura. Mas isso poderia ter acontecido meses antes se os temores de um denunciante tivessem sido ouvidos. O modus operandi de Shipman era mirar em pacientes idosos e vulneráveis. Ele prescrevia doses altas de medicação que acabavam sendo fatais. Depois, alterava os prontuários médicos para que a morte parecesse resultado de causas naturais. As vítimas eram geralmente cremadas, sendo necessária autorização de um segundo médico antes disso. Shipman mantinha um consultório solo, mas normalmente pedia aos médicos de um consultório vizinho para coassinarem esses pedidos, para tentar evitar suspeitas. Ele alternava os médicos com quem falava, tentando esconder quantos pedidos estava fazendo. Em 1998, a doutora Linda Reynolds era uma médica nova nesse consultório. Ela foi adicionada à lista de médicos de Shipman para solicitar coassinaturas nos formulários. No início, ela não deu importância, mas com o aumento dos pedidos de cremação, passou a suspeitar que algo estava errado. Havia 2 possibilidades. A primeira era que ela era solicitada a assinar pedidos de cremação de pacientes inexistentes.
Os médicos podiam receber pagamentos por assinar esses pedidos e Shipman poderia estar assinando pedidos falsos por dinheiro. A outra possibilidade era mais perturbadora. Todos os pedidos eram reais. Isso sugeria que o número de pacientes que Shipman havia perdido era excepcionalmente alto, muito maior do que deveria ser. Reynolds não foi o único a notar a alta taxa. Outros médicos e funcionários de funerárias também comentavam rumores e faziam piadas sobre o histórico ruim de Shipman. Em março de 1998, Reynolds decidiu procurar as autoridades sobre suas preocupações. Segundo seu marido, ela acreditava que Shipman estava matando seus pacientes. O que ela não sabia era se isso era intencional ou se eles eram vítimas de simples negligência médica. Ela esperava que uma investigação sobre as mortes ajudasse a responder essa pergunta e chegasse ao fundo do mistério. Mais tarde, apontou-se que a polícia não analisou registros antigos que mostrariam Shipman adulterando documentos após matar seus pacientes. Eles não checaram se Shipman tinha antecedentes criminais ou registro no conselho médico. Nenhuma família foi contatada e nenhum paciente enterrado foi exumado. A investigação foi encerrada e Shipman pôde continuar exercendo a medicina. Se uma investigação mais detalhada tivesse ocorrido, algumas vítimas posteriores de Shipman talvez pudessem ter sido salvas. Felizmente, logo suas suspeitas seriam confirmadas. Em setembro de 1998, a família da sua última vítima, Kathleen Grundy, descobriu que Shipman era o único beneficiário do testamento dela. Isso não condizia com o caráter de Kathleen, e uma investigação revelou que o testamento era falso. Isso iniciou uma nova investigação que revelou que o Dr. Reynolds estava certo em ser suspeito. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos e vejo vocês no próximo vídeo.